caminho Deus mostra para todos, mas só guia alguns. A paz de Cristo, meus irmãos. Deixa eu te falar uma palavra no dia de hoje. Salmo 25, o verso 10 diz: o Senhor, Ele é fiel e guia com amor os que guardam a sua aliança e que obedecem os seus mandamentos. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre o verso 8, que é esse vídeo aqui, ó. Em Salmos 25:8 diz: o Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Viu lá? Depois confere ele por completo. Mas você que já viu ou que conhece esse texto, no verso 8, para passar rápido aí como você ouviu, diz que Deus mostra o caminho a todos os pecadores, porque Deus é amor, Deus é justo. Mas aqui no verso 10 ele fala que Deus, ele guia somente os que são fiéis à sua aliança, a aliança entre o homem e Deus, e os que guardam os seus mandamentos. Parece haver uma contradição aqui nesses dois textos, não é? Mas vamos lá. Vamos fazer uma distinção entre os textos. Todos nós somos pecadores. Isso é fato. Todos nós somos pessoas que falham, que erram, cometem pecados. Mas dentro desse grupo de pecadores existem aqueles que se chamam de arrependidos. Alguns denominam como pessoas sensíveis, quebrantados de coração, pessoas que mesmo errando, mesmo sem força, não negam o Senhor, continuam na trajetória. Esses Deus chama de, mesmo sem força, mesmo pecando, mas querendo continuar, de fiéis, porque não abandonam, não estão pautados, firmados na sua capacidade física, humana, não. Eles estão pautados em ser fiéis ao Senhor. Então, aqui nesse versículo, Deus mostra que Deus, ele guia somente alguns. Porque existe uma diferença entre ser observador e ser discípulo. Na época de Jesus, isso era muito evidente. Haviam pessoas que eram observadores, seguiam Jesus a uma distância determinada, só iam atrás de Jesus por suas bênçãos, dos seus milagres, e não de quem ele era, por causa das suas palavras. Não. Esses aí eram apenas observadores. Mas existem aqueles que, uma vez ouvindo o chamado de Jesus, pegaram as redes, dobraram, colocaram num canto do barco e abandonaram para nunca mais voltar. Existem aqueles que se levantaram da corrupção humana, como alguns cobradores de impostos, e falaram: eu não volto mais para a corrupção, agora eu quero seguir a Cristo. Existem aqueles que deixaram pai, mãe, deixaram tanta coisa, tudo, melhor dizendo, pelo Senhor. Outro dia a gente fala melhor sobre essa distinção para que você não ache que eu estou falando de uma pessoa radical fundamentalista. Não é isso. Mas continuando a palavra de hoje, existe essa diferença. O tema para esse vídeo, para essa mensagem, seria talvez que o caminho Deus mostra para todos, mas ele só guia alguns. O caminho Deus mostra para todos, mas ele só guia alguns. Porque o que implica em ser discípulo é você se entregar por completo a Deus. A gente vive uma época, numa sociedade que parece não haver mais distinção entre o mal e o bem. Tudo é relativo, mas ainda existe uma distinção. Há uma linha muito tênue, muito forte, muito atenuada entre o mal e o bem. Existe uma distinção muito grande. E uma das maiores distinções é que o mal, vamos começar por ele, ele é intenso, ele é aterrador, ele é arrasador. O mal, ele é completo. Em João 10:10, Jesus diz: o ladrão, que aqui é uma figura metafórica para a imagem de Satanás e o do mal, ele vem para roubar, matar e destruir.
Jesus não disse o ladrão, o diabo, o mal, ele vem para cometer um meio roubo. Ele vem para cometer um meio assassinato. Ele vem para meio que destruir. Não, não, ele é completo. Ele rouba, ele mata, ele destrói. O mal, ele é completo. Essas três peças, essas três etapas formam a grande esfera do mal. Outro dia também, em outro vídeo, nós falaremos melhor sobre isso. Mas o mal, ele é completo. Enquanto a gente tem vivido um bem pela metade. Em Tiago, ele diz, se algum irmão chegar até você, e se você souber de algum irmão que está passando por uma necessidade material, e essa pessoa tem a capacidade de expor a sua necessidade, essa humilhação a você, e você olha para o seu irmão e diz, vamos orar para que Deus providencie, e no final dispensa essa pessoa de mãos vazias, tendo a capacidade de dividir o pão, uma roupa, ou algo que seja para abençoar essa pessoa, você está pecando. Você está sendo um instrumento do mal. Porque um bem pela metade é um mal completo. O bem feito pela metade é um mal completo. O bem feito de forma rasa, ele é perigoso. Às vezes a gente usa a metáfora de ser raso, de uma vida rasa, de pessoas rasas, de pregações rasas, de uma vida cristã rasa, como dando a entender que a gente não tem espaço para desfrutar, nadar daquilo que Deus reservou para nós. Não é só isso. Você já teve a oportunidade ou a infelicidade de saltar de um lugar alto para nadar, mergulhar e cair em um lugar raso? Hã? Há um risco muito grande quando você salta de um lugar e cai em um lugar raso, que você vai se machucar bastante. Você pode sair com uma perna quebrada, um braço quebrado, uma clavícula quebrada, ou até mesmo com o pescoço quebrado. O raso, ele é perigoso porque ele destrói. Saltar no raso é perigoso porque ele machuca. E nós temos vivido uma vida rasa, uma vida cristã de bem pela metade, de fazer o bem pela metade. E isso tem sido danoso. Nosso coração tem sido entregue ao Senhor pela metade. Nós seguimos mais o nosso coração do que as palavras do Senhor, e o coração do homem é enganoso. Quando nós ouvimos, quando o nosso coração ouve uma palavra que agrada, vindo da parte do Senhor, nós direcionamos essa palavra e seguimos. Mas quando a palavra de Deus vem e confronta o nosso coração, confronta o nosso caráter, confronta a nossa personalidade, o nosso mau comportamento, e o nosso coração dói, a gente pega e vira o nosso coração para o caminho que ele nos indica e a gente segue. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 15, se eu não me engano, verso 23, quando Deus rejeita Saul, Deus fala para Samuel as seguintes palavras. Outro dia também a gente se aprofunda mais nisso. Deus fala para Samuel, olha, o pecado da rebeldia é igual ao pecado da feitiçaria. E o pecado da arrogância, em outros textos está a obstinação, a teimosia, é igual ao pecado da idolatria. Há muito tempo eu sempre ficava questionando, mas por que o pecado da arrogância, de ser obstinado, de ser teimoso é igual ao da idolatria, de adorar outros deuses que não é o Senhor? Aí hoje, pela madrugada, eu entendi o porquê. Deus falou comigo e tocou no meu coração o seguinte entendimento da palavra. A arrogância, a teimosia é uma idolatria ao ego, ao seu próprio eu. Entendeu isso? Outro dia a gente se aprofunda mais nisso. A pessoa que segue seus próprios caminhos é um idólatra de si mesmo e não é um adorador de Deus. Em Jeremias 15, 29, 13, diz o seguinte, o Senhor diz, vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração, eu serei encontrado por vós. Note,
que o verso diz: quando me buscarem de todo o coração. Não é pela metade do coração, é de todo o coração. Entregue-se essa semana ao Senhor por completo. Ele não quer apenas te mostrar o caminho, porque isso ele faz para todos, mas ele quer te acompanhar, ele quer te guiar nessa viagem. Ele quer te acompanhar por esse caminho. Amém? E isso ele só faz com quem se entrega por completo, por quem se entrega verdadeiramente ao Senhor. Para aquele que diz: Senhor, eis-me por completo. Não há um antes de Paulo que continuou depois do caminho de Damasco. Não, ou melhor dizendo, não há vestígios do Paulo antigo no Paulo depois da estrada de Damasco. Foi uma entrega por completo. Fique com essa palavra. Deus abençoe a sua semana, o seu dia. Quando você vê, onde você estiver, que o poder dessa palavra ultrapasse o tempo e o espaço e te alcance, para que você seja alcançado por completo. E sendo alcançado por completo, você se entregue ao Senhor por completo.